Olá a todos. O assunto da aula desta semana é forças no movimento circular, mas para eu falar nas forças no movimento circular, eu vou relembrar um pouquinho algumas grandezas físicas do movimento circular. Nós falamos em movimento circular no início do nosso ano letivo, isso é, lá no comecinho do primeiro bimestre, e eu vou retomar um pouquinho algumas das grandezas físicas que eu falei para vocês, porque eu vou precisar de algumas delas, eu não vou precisar de todas, eu vou precisar de algumas delas quando eu falar nas forças no movimento circular. Mas eu vou relembrar todas com vocês, porque pode aparecer algum exercício onde vocês precisem de algumas das expressões do movimento circular. Então, por conta disso, eu vou relembrar rapidamente o assunto do início do ano, o assunto do primeiro bimestre. Nós começamos o primeiro bimestre falando em movimento circular, isto é, um objeto descrevia voltas ao redor de um ponto. Porém, essas voltas que ele descrevia ao redor do ponto, que era o centro da circunferência, elas eram voltas na qual ele mantinha sempre a mesma distância em relação ao ponto central. Isto é, o raio não estava mudando com o passar do tempo. Nós começamos definindo situações onde o meu objeto fazia voltas ao redor desse ponto central, sempre com a mesma velocidade. E aí nós definimos o movimento circular uniforme. Isto é, o meu objeto variava apenas a posição angular e não variava a relação entre essa posição angular e o centro da circunferência. Comecei definindo a grandeza física chamada ângulo. Aqui eu estou chamando ângulo pelo símbolo θ. Não me recordo se com vocês eu chamei de θ ou se eu chamei de φ, uma letrinha do alfabeto grego chamada φ. Aqui eu vou chamar de θ, ok? Depois vocês comparem aí com o caderno de vocês. E eu defini que ângulo era a medida do arco dividida sobre o raio. Então, o meu ângulo θ nada mais é do que o S, o comprimento do arco, sobre o raio. Como o comprimento do arco e raio tem mesma unidade de medida, isso é, aqui pode ser em metros e isto aqui também em metros, metros sobre metros anulava e ângulo não tinha unidade de medida, mas nós adotamos uma unidade de medida para o ângulo, que era graus ou radianos. E existia uma relação nessas unidades de medida de ângulos, que era 180 graus, corresponde a π radianos, meia volta 180 graus tem π radianos, ou ainda uma volta completa tem 360 graus, portanto, 2π radianos. Defini para vocês uma grandeza física chamada frequência. O que era frequência no caso do movimento circular? Era o número de voltas que um objeto dava durante um certo intervalo de tempo. Então, eu escrevi número de voltas dividido pelo tempo. Quanto mais tempo um objeto demorava para dar as voltas, quanto maior o intervalo de tempo, menor era a frequência. Quanto mais rápido o meu objeto dava voltas ao redor dessa circunferência, o tempo então para dar essas voltas era um tempo curto, ΔT era pequeno, a frequência era alta. Unidade da frequência. O número de voltas não tem unidade de medida, mas tempo tem. Esse intervalo de tempo podia ser em horas, minutos ou segundos. E aí a unidade da frequência era rotações por hora, rotações por minuto ou rotações por segundo. E rotações por segundo nós chamávamos de hertz. Quando o número de voltas que um objeto dava era apenas 1, isso é, o meu objeto descrevia apenas uma volta completa, esse intervalo de tempo era chamado de período. E nós, ao invés de escrevermos ΔT, nós escrevíamos a letra T maiúsculo. E aí nós ficávamos com uma expressão para frequência, que era 1, por ser uma volta só, sobre T maiúsculo, que era o tempo de uma volta só, que era o tal do período. F é 1 sobre T, portanto, eu posso dizer que T é 1 sobre F. Frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência. Período, por ser grandeza tempo, tem como unidade de medida horas, minutos ou segundos.
Defini para vocês a grandeza velocidade angular. O que era a velocidade angular? Era a variação da posição angular dividida pelo intervalo de tempo. Isso é, meu objeto mudava de posição agora em graus ou em radianos, e aí nós dizíamos que ele variava o ângulo com o passar do tempo. Unidade da velocidade angular, variação de ângulo no Sistema Internacional era em radianos, intervalo de tempo no Sistema Internacional segundos, portanto, a velocidade angular tinha como unidade de medida radianos por segundo no Sistema Internacional. Quando o meu objeto dava uma única volta, essa variação do ângulo para uma volta completa era 2π. Então, nós escrevíamos para uma volta completa, no lugar do delta ângulo, nós escrevíamos 2π. No lugar do delta t, o t maiúsculo de período, que era o tempo de uma volta só. Então, 2π é o ângulo de uma volta só, t maiúsculo é o período, que é o tempo de uma volta só. Então, escrevi velocidade angular como 2π sobre período. Como o período está relacionado inversamente com a frequência, eu posso dizer então que a velocidade angular é 2π vezes f. E essa expressão aqui é importante para nós no estudo do movimento circular uniforme. Falei que existia uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. Isso é, tudo que dava voltas, tudo que era circular, se relacionava com tudo que era retilíneo. No caso do movimento retilíneo, nós tínhamos a expressão V igual a ΔS sobre ΔT. Então, este V aqui é o ΔS sobre ΔT. No movimento circular, se ele dá uma volta completa, esse ΔS é o perímetro da circunferência. E em matemática, o perímetro da circunferência é 2π vezes r. Se é uma volta só, onde o perímetro é 2π vezes r, o intervalo de tempo ΔT é o período, ok? E aí eu escrevi o meu V ΔS sobre ΔT como sendo V igual a 2πr sobre t de período. Período se relaciona com frequência, inversamente, então eu reescrevi essa expressão como sendo velocidade linear igual a 2πrf. 2πr do perímetro e f da nossa frequência. Unidade da velocidade linear, no movimento retilíneo, no Sistema Internacional era metros por segundo. Relacionei de que maneira essas duas velocidades. Na velocidade linear, aparece aqui para mim um 2π vezes f, e esse 2π vezes f foi definido como velocidade angular. Então, a velocidade linear era 2πf ômega vezes r. Falei para vocês que, no movimento circular uniforme, o módulo do meu vetor velocidade era sempre igual. Então, eu desenhava o vetor velocidade tangencial à trajetória e desenhava ele sempre do mesmo tamanho. O fato do vetor velocidade estar modificando a direção e o sentido dele significava para nós que existia uma aceleração. A aceleração é mudança de velocidade por tempo. E a mudança da velocidade pode ocorrer no tamanho do vetor, que era o módulo, poderia ocorrer na direção ou ainda no sentido. Nesse caso, como o módulo não estava variando a direção e o sentido, eu achei um vetor ΔV, que era velocidade final menos velocidade inicial. Então, se essa aqui é a minha velocidade final, essa aqui é a minha velocidade inicial, quando eu fazia o meu vetor ΔV, eu fazia V final menos esse vetor. E fazer menos esse vetor significava fazer esse vetor no sentido oposto. Aí eu juntei pela regra do polígono os dois vetores, o velocidade final e o inverso do velocidade inicial, e mostrei para vocês que existia uma aceleração, um vetor ΔV, que apontava para o centro da circunferência. Portanto, existia uma aceleração que nós chamávamos de aceleração centrípeta. E deduzi para vocês a expressão da aceleração centrípeta,
V quadrado sobre R. Eu não vou deduzir de novo, porque afinal de contas eu estou apenas relembrando conceitos. Essa velocidade aqui, ela é a velocidade linear, ela é a angular vezes o raio, então eu posso escrever que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, por causa desse quadrado aqui, ó. E aí eu simplifico um R com um R e fico com a aceleração centrípeta também escrita como ômega ao quadrado vezes R. Essa expressão aqui eu vou usar bastante no caso das forças no movimento circular. Então, eu preciso usar e preciso lembrar da expressão da aceleração centrípeta, V quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. Falei para vocês da função horária do movimento retilíneo uniforme, que ela poderia ser reescrita como num movimento circular uniforme. Por quê? Porque a relação entre o linear e o angular é apenas um R. Então, tudo que é linear e eu quero transformar em angular, eu tenho que lembrar que tem um R aparecendo na minha expressão. E tudo que é angular e eu quero transformar em linear, eu preciso lembrar que tem um R presente aqui na situação. No movimento retilíneo uniforme, a função que nós tínhamos era posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, que no movimento circular ficou escrita como posição angular igual a posição angular inicial mais velocidade angular vezes tempo. Se eu olhar para essa expressão e pegar este R que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, eu fico com ômega igual a V sobre R. O que significa que se eu pegar essa expressão todinha e dividir ela por R, eu vou ficar com S sobre R. S sobre R é ângulo. S0 sobre R é ângulo inicial. E V sobre R é velocidade angular. Então, se eu dividir tudo isso por R, eu escrevo isto aqui angularmente. Do mesmo modo, se eu pegar tudo isto aqui e multiplicar por R, então, ângulo vezes R é S. Ângulo inicial vezes R é S0. Velocidade angular vezes R é V vezes T. Ok? E com isso eu falei no movimento circular uniforme. Aí eu fui para o caso onde o módulo desse vetor velocidade aumentava com o passar do tempo. No caso que o módulo do vetor velocidade aumentava com o passar do tempo, eu não podia mais falar na grandeza frequência. Por quê? Porque se essa velocidade muda com o passar do tempo, o meu objeto está cada vez fazendo voltas mais rapidamente ou cada vez fazendo voltas mais devagar. E aí o movimento era chamado de movimento circular uniformemente variado, do tipo acelerado, ou ainda do tipo retardado. E no caso do movimento circular variado, eu não posso usar o conceito de frequência. E aí surgia uma aceleração no movimento circular, que era a tal da aceleração angular. E a aceleração angular, ela era definida como a variação da velocidade angular sobre o tempo, tá? Então, variação de velocidade angular significava que eu estava percorrendo ângulos ou cada vez maiores ou cada vez menores durante um certo intervalo de tempo. Portanto, essa aceleração angular tinha como unidade de medida radianos por segundo ao quadrado ou graus por segundo ao quadrado. Eu tinha no movimento circular variado duas acelerações, uma aceleração tangencial, que no nosso caso era constante, portanto era um movimento circular uniformemente variado, isso é, o módulo da aceleração tangencial não mudava com o tempo. Essa aceleração tangencial é o nosso antigo A, o ΔV sobre ΔT. Então, isto aqui era ΔV sobre ΔT. Como ΔV era o mesmo o tempo todo, essa aceleração era constante nesses intervalos de tempo. Então, eu tinha duas acelerações no movimento circular variado, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. As duas unidas pela origem, eu uso a regra do paralelogramo e eu tenho aqui a aceleração resultante,
que eu uso o Teorema de Pitágoras para descobrir o módulo dela. Isso é a aceleração linear ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Então, no caso do movimento circular uniformemente variado, eu tinha duas acelerações, uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangencial. Portanto, eu tinha uma aceleração resultante que não aponta para o centro. A única que aponta para o centro é a aceleração centrípeta, é essa que vai nos ser útil no caso das forças no movimento circular. Relacionei a aceleração angular com a aceleração linear. E de que forma eu fiz isso no caderno de vocês no início do ano? Este ômega, ele é V vezes R. Então, eu posso trocar esse delta ômega por delta V vezes R. No caso, não muda R, o que muda é o V, então esse delta pertencia à velocidade linear. Então, eu escrevia esse alfa como ΔV vezes R sobre ΔT e chegava na expressão que a aceleração linear era alfa vezes R. Então, tudo que é linear se transforma em angular, ok? E tudo que é angular eu transformo em linear. A diferença está no R. Então, eu fiz com vocês a transformação das equações do movimento retilíneo uniformemente variado, transformando em equações do movimento circular uniformemente variado. Na verdade, aqui não são só equações, né? Eu tenho funções. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a função do S, que era o sorvetão, não é isso? S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, eu escrevia angularmente. Tudo que era S, transformava em ângulo. Tudo que era V, eu transformava em ômega. E tudo que era A, eu transformava em alfa. Então, posição no movimento retilíneo, posição escalar, velocidade inicial, aceleração. Aqui virou posição angular, velocidade angular, aceleração angular. A expressão ou a função horária da velocidade pelo tempo no movimento retilíneo era o voat, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Eu transformava isso aqui, se eu dividisse tudo por R, eu transformava isso aqui em ômega igual a ômega zero mais alfa vezes t. Isso é, velocidade angular é igual a velocidade angular inicial mais aceleração angular vezes tempo. Equação, sim, agora, né, de Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS, ou vezes D. Se eu dividir tudo por R ao quadrado, essa minha expressão fica tudo no mesmo denominador, portanto, ela não modifica. Porém, ao invés de escrever linear, eu posso escrever angularmente se eu dividir por R ao quadrado. Então, velocidade linear é velocidade angular aqui. A aceleração é o alfa aqui. E o D de deslocamento é a variação do ângulo ΔΦ. Ainda no caso dos movimentos circulares, para relembrar, eu fiz acoplamento de polias e engrenagens no mesmo eixo. Então, quando elas giravam no mesmo eixo, elas tinham a mesma frequência, que era a frequência do eixo. Portanto, elas tinham a mesma velocidade angular. Então, a velocidade angular da polia A era a mesma velocidade angular da polia B, porque elas giravam juntas, tinham a mesma frequência. Porém, a velocidade linear não, porque os raios dessas polias não eram iguais. Como os raios dessas polias não eram iguais, a velocidade linear delas era diferente. Porém, eu escrevi uma relação aqui já entre velocidades angulares iguais. Esse ômega é V sobre R, então eu ficava com VA sobre RA. Esse ômega é V sobre R igual a VB sobre RB. Falei da situação entre polias e engrenagens ligadas por cintas ou correias, e aí neste caso as frequências não eram as mesmas, porque quanto maior a polia, maior a engrenagem, menos tempo ele demorava para dar as voltas. Então existia uma diferença aqui entre as velocidades angulares. Porém, as velocidades lineares eram as mesmas. Aí eu até marquei um ponto A aqui na polia, né, na cinta, ou na correia, marquei um ponto B, um ponto C, desloquei eles um pouquinho no mesmo intervalo de tempo
e mostrei para vocês que a velocidade linear era a mesma. E V é ômega R, então eu escrevi ômega A vezes RA igual a ômega B vezes RB. E com isso nós fizemos aí alguns exercícios no comecinho do ano da nossa lista de movimento circular uniforme. E movimento circular uniformemente variado. Eu tô vendo aqui que a minha aula já tá com aproximadamente 21 minutos. Como eu ainda tenho muita coisa para falar em forças no movimento circular, eu vou interromper a aula agora e vou continuar ela num outro vídeo, onde eu vou falar só das forças. Então, esse vídeo que eu fiz agora fica apenas como um vídeo auxiliar para quem quiser revisar um pouquinho os conceitos vistos no movimento circular. Estou indo então para a segunda gravação, onde eu vou falar agora apenas das forças.